Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Política e Evangelho. Eu estou fazendo uma nova série de vídeos, continuando, fazendo comentários sobre esse livro aqui, o livro de Mórmon, mais especificamente Alma. O capítulo 10 de Alma tem umas informações bem interessantes e diz assim: não obstante, houve alguns, no versículo 13, houve alguns entre eles que quiseram interrogá-los para ver se com seus astutos ardis, conseguiriam enredá-los em suas próprias palavras e assim obter um testemunho contra eles, a fim de poderem entregá-los aos seus juízes para que fossem julgados de acordo com a lei e fossem mortos ou lançados na prisão segundo o crime que pudessem simular ou testemunhar contra eles. Veja bem, não é um crime que eles tivessem cometido, é um crime que eles pudessem simular ou testemunhar contra eles. Isso aqui é o que a gente chama, de muitas vezes, de ativismo judicial. Ele é tão antigo, ou mais antigo, Essa história, ela se passa, então, antes de Cristo, E as escrituras já faziam isso. Hoje, nós vemos eles fazendo isso também, Alguns grupos políticos fazendo exatamente isso. Então, não interessa se a pessoa está certa, não interessa se a pessoa está errada, não interessa se a coisa é de boa fé ou não. Eles, maliciosamente, eles procuram fazer perguntas e por perguntas pegar a pessoa em contradição para poder usar de uma coisa que é chamada de ativismo judicial. Ou seja, eles simulam alguma coisa contra uma pessoa e aí eles entram com ação na justiça, e entram com outra ação na justiça, e entram com outra ação na justiça, e eles tentam, pegar um juiz que está alinhado com o pensamento deles, para então poder perseguir os seus adversários, perseguir os seus opositores e conseguir com isso desestabilizar os oponentes. Isso é muito antigo, isso é muito comum de acontecer, principalmente no meio político, Diz assim, então eles, isso aqui que eles faziam, vou fazer pergunta para a pessoa cair em contradição, ou eu poder simular uma contradição. Às vezes não é nem uma contradição de verdade, às vezes eu simulo alguma coisa, Aí o camarada faz uma brincadeira, olha só o que ele está dizendo. Olha a posição desse sujeito, Ele, enfim, fala uma outra coisa e tiram aquela coisa de contexto, ou fazem uma montagem e colocam, os seus opositores, então, procuram de alguma forma, pegar uma contradição para poder perseguir, através do ativismo judicial, os seus opositores. Então, se nós podemos observar, nós temos que observar se certas demandas judiciais elas são feitas de boa fé, de boa intenção, se são coisas assim que, se nós pegamos, por exemplo, o sujeito está sendo acusado de corrupção, está sendo acusado de lavagem de dinheiro, está sendo acusado de não sei o que, tem uma série de provas e tudo mais, e está num esquema grande. Beleza, é preso, é processado com um rol infinito de provas. Agora, o outro sujeito, ele é processado por quê? Porque ele disse uma frase que, interpretada da maneira como as criaturas querem interpretar, levar a entendimento de que ele está dizendo e sustentando o oposto daquilo que ele disse. Quer dizer, gente, uma coisa é a justiça ser feita, outra coisa, bem diferente, é o ativismo judicial. Então, nós precisamos estar atentos para a diferença entre uma coisa e outra, entre a justiça ser feita, entre a justiça tomar conta de uma situação onde uma pessoa está sendo acusada de práticas delituosas com base em um conjunto de provas, e de outro, a pessoa sendo perseguida por conta da sua opinião, por conta de uma frase que tenha sido dito, descontextualizada, mal interpretada, propositalmente mal interpretada, para que essa pessoa então possa ser vítima de uma perseguição política, através do ativismo judicial. Então nós precisamos diferenciar essas duas coisas para que a gente possa perceber que muitas vezes um candidato ele pode ser honesto, ele pode ser sincero e tudo mais, e ainda assim responder processos judiciais exatamente pelo fato dele ter uma posição
né, justa, né, como aconteceu com Alma e Amaleque nessa situação aqui. Eles foram processados, né, exatamente por serem pessoas justas. E aconteceu em outras ocasiões também, por exemplo, com Abinadi e também com o profeta Nefe e com outros profetas que nós conhecemos das Escrituras, inclusive no Velho Testamento e no Novo Testamento. O próprio Jesus Cristo foi vítima desse ativismo judicial. Não tinha nada contra o camarada, mas ele contra Jesus Cristo, né? Mas eles fizeram todo o estardalhaço para que ele pudesse ser condenado da maneira como essas pessoas queriam que ele fosse. Então, se você gostou desse vídeo, curta, espalha, compartilha, conta para os seus amigos, clica no sininho para que vocês possam receber então as atualizações do canal. Muito obrigada!